É uma honra pra gente ter você aqui. Imagina, mas sabe, estar aqui. eu tô bem curiosa assim para saber a trajetória de um cara que veio do Chile pro Brasil, foi parar no maior talk show da TV brasileira. Então, o que você fazia no Chile antes de vir para cá? No Chile, eu tinha parado de trabalhar, de estudar, desculpa, eu ia entrar no primeiro médio lá, na ensinança média, e parei de estudar para trabalhar, porque a gente veio, eu vim de uma família muito humilde, e minha mãe trabalhava para 4 filhos. Então, quando a gente já podia fazer alguma coisa, e eu tive que parar de estudar para trabalhar. Então, não terminei meus estudos. Você parou em qual série? É série lá? Chama depois do oitavo. Tá. Da oitava, e entrei no primeiro médio lá, chama primeiro. E lá estudo até 4º médio. E eu estudei uns 2, 3 meses e saí. Decidi sair porque as coisas estavam muito ruins. E era no tempo do Pinochet. Então, tava a ditadura lá? E lá a ditadura foi muito dura, dura com a gente. Então, eu decidi parar de estudar e trabalhar, e ajudar minha mãe na época. Enfim, daí passaram uns anos, a coisa continuava muito ruim, com a ditadura lá. Você foi trabalhar com o quê nessa época? Eu trabalhei até no Mercado Central lá, é como Ceasa aqui. A gente saía com um amigo meu de infância, a gente saía tipo 4:30 da manhã de casa, embaixo de tiroteio, de tiros dos militares, né? Atrás dos... Na época eram revolucionários dos comunistas. Enfim, a gente tinha que sair embaixo de tiros, ir até o centro da cidade e ali trabalhar. Até umas 4, 5 horas da tarde. Foi quanto tempo de ditadura lá? Foi 15 17 anos? 17 anos, é muito tempo, né? Mas eu vivi 10 anos de ditadura lá. 10. De uns 10 até os 20, 21 anos. Mas já foi bem pesado, né? Sim, bem E pegou pesado. toda a sua juventude, né? Sim. Aquele momento assim de amigo, de começar a sair, enfim, pois era esse momento... o país, na verdade, a juventude é muito dura lá, porque o frio no inverno é uma coisa atroz. É uma coisa que você tem que nascer lá para aguentar. E depois toque de queda, toque de recolher. No começo eram 6 horas da tarde, o toque de recolher, aí foi alongando, né, até chegar até as 10 da noite. Das 10 até as 5 da manhã. E as pessoas eram detidas, assim, né? Eram até porque tinham cabelo comprido. E só por isso? E sumiam, não aparecia mais. Muitas mulheres, né, foram detidas e... Foram crianças, teve um tempo de muita violência lá. De muita violência. E mulheres abusadas, alguns meninos adolescentes que nunca mais apareceram. Enfim, foi uma coisa muito, muito dura viver esse tempo no Chile. E eu vivi até os meus 20 anos. Tinha um irmão que saiu de lá, um irmão maior que eu, que saiu de lá também para trabalhar e veio aqui para o Brasil. Desculpa, você falou que eram quantos irmãos? 4. 4 irmãos. 4. Ele veio primeiro? Veio primeiro. Ele estava já aqui uns 3 anos. Qual a diferença de idade de vocês? Meu irmão, deixa eu ver, meu irmão tinha uns 5 anos mais do que eu. Tá. Por aí. E você é o segundo filho, então? Sou o terceiro. Tem uma menina, somos 3 homens e uma menina. A minha irmã é menor 1 ano que eu. E tem um irmão que é maior, 2 anos mais que eu, e o outro que tem 5. 4 anos. 4 anos mais. Então mais ele veio primeiro para cá? Ele veio primeiro... A trabalho? A trabalho. Trabalhou aqui como garçom. Olha! Né? E me chamou porque lá estava muito difícil trabalhar lá. A gente ganhava muito pouco, né? E era muito abusado. Enfim, as condições eram péssimas. A gente trabalhava embaixo de muita... Era um jugo muito pesado lá, né? Enfim, muito abuso das pessoas. O Pinochet, ele mandava queimar até biblioteca, né? Tudo que seja cultural, até porque tudo que seja cultural ele apagava, né? Ele precisava de um povo que abaixasse a cabeça. E você sabe que a cultura para um povo é tudo, né? Sim.
Com isso você consegue opinar, ter uma opinião, informação, Sim. enfim, e isso nessa época se apagava. Tentavam ter um povo bem analfabeto, na verdade um povo que seja sumiço. Enfim, aí eu aceitei e vim para cá. Eu cheguei aqui Em que ano? 86. 86. Cheguei aqui em março, março, estava um calor desgraçado aqui. Calor, nunca tinha sentido tanto calor aqui. Você veio cheguei à noite. Direto para São Paulo ou não? Direto. Tinha um ônibus que saía de lá, de Santiago de Chile, até aqui, até São Paulo. Fazia 3 dias e pouco de viagem. Sim, a gente atravessava a Argentina, o norte da Argentina, a Cordilheira e o Brasil. Sozinho você veio? Sim, sozinho. Sozinho. Mas 3 dias no ônibus sozinho, Sozinho. com um aperto, imagina? Sim. E cheguei aqui e eu me lembro que para mim era tudo novo. A cidade enorme, o clima era totalmente diferente. Aquela coisa que de repente de manhã tinha um sol lindo, de repente cobria tudo, ficava tudo escuro e vinha aquela chuva enorme e você não sabia o que, parece que o mundo ia acabar. Para mim era uma coisa Bem-vindos a São Paulo. Para quem não sabe, São Paulo é assim. E aquela chuva que você não via do outro lado da rua, Sim. enfim, para mim era uma coisa muito louca. E são as 4 estações no mesmo dia, né? Sim. Você acorda no outono, aí começa a primavera, vem verão, Sim. aí vai primavera de novo, outono e acaba no inverno, aí você dorme de coberta. Apesar que o clima mudou bastante agora. Sim, né? mudou, sim. Sobretudo aqui em São Paulo, mudou muito. Antes era a terra da garoa, depois, Pois é, né? quando eu cheguei era a terra da garoa. Uhum. E quando cheguei, Garoava todo dia. Sim. E quando cheguei ainda tinha o carnaval na rua. Eu me lembro, O tradicional. O tradicional, aquele de de rua. pular no bairro, assim, Sim, não é? Não sim. são esses carros. O de Passarela hoje, Sei. que hoje está na Passarela, ele era aqui na Avenida Tiradentes. Ah, o que fazia o desfile? O desfile Sim. das escolas. Sim, eu cheguei aí lá, acho que foram 2 anos, depois mudou, foi para Passarela. Aí mudou, aí a gente tinha que pagar, não sei o quê. Aí o carnaval mudou totalmente também. O que falavam pra você do Brasil antes de você chegar? Olha, no Brasil, o Brasil era muito violento. Não sei até que ponto, porque lá também a coisa a gente pensava que não era, né? A gente achava que a gente era mais civilizado, que na verdade não era. Eu vi muita coisa ruim lá, muita violência e muito abuso. E quando eu cheguei aqui, eu me lembro que a primeira noite que eu já estava aqui, o meu irmão me disse, sai passear, dá um passeio aí na rua. E ele morava na Avenida Ipiranga, esquina com a Casper Libero. Sei. Em um prédio de esquina, muito louco. Ipiranga é uma região ótima, inclusive. Então, na época era ótimo. E tinha o viaduto do chá, pertinho. Sim. Que foi minha primeira experiência no Brasil e que deu para sacar mais ou menos o que eu ia viver durante mais de 30 anos que eu morei aqui, até depois ir para o Chile e voltar de novo. Na noite de São Paulo, você disse? À noite, à noite. Viver a noite de São Paulo, que é uma experiência única, né? Saí só para conhecer as cercanias. Enfim, eu comecei a andar pela Casper Libero e vou chegando ali no viaduto do chá. Uhum. Do outro lado tem a igreja como que chama? Eu não sei como é que chama aquela Então, tem uma igreja lá. Do outro lado da ponte, né? E quase que me lembro da igreja. Enfim, eu me lembro que estava tudo bem claro, né? E eu começo a andar pela ponte, tranquilo, um calor, eu suando. Aí eu comecei a andar e de repente, quando eu estou na metade da ponte, eu começo a sentir tiros. Aí eu olho para o outro lado e uma briga, longe, né? Gente brigando. E eu não sabia o que acontecia, de repente começo a sentir tiro e quando olho para trás, eram 2 policiais atirando, e pá, e correndo, e tirando, e eu ficando no meio,
E os caras atirando pro outro lado da ponte. Eu falei, Que cara... loucura. Seu primeiro momento. Então, cara, Você falou, eu falei, não acredito. acabei de fugir disso, cara. Então, aí eu me abaixei e fiquei. Aí eu me lembro que... bom, passou a polícia civil, né? Porque tem a polícia civil ali. Eles passaram correndo e aí os bandidos começaram a correr. Enfim, eu não continuei para lá, porque falei, para lá eu não vou nem a pau. Vou aí eu fugir voltei, aqui da confusão. Aí eu voltei pro apartamento, aí eu olho para meu irmão e meu irmão falou, cara, você tá branco, meu, o que você tem? Aí eu não conseguia contar, não conseguia, nada, não, vou deitar. Aí fui, deitei, e essa foi minha primeira experiência no São Paulo. O São Paulo, para mim, apesar que dizem e diziam que São Paulo era muito violento, eu vivi aqui, morei aqui, trabalhei aqui. Eu trabalhei muito à noite, trabalhei em hotéis, entrava cedo, à tarde e saía de madrugada. Então, caminhei muito São Paulo durante a madrugada. E eu nunca fui assaltado nesses 30 anos. E depois, quando eu voltei para o Chile, depois que terminou o programa, eu separei, enfim. Porque eu fui casado com uma chilena casado não, me juntei com ela durante 17 anos. E depois que terminou o programa, eu decidi já terminar essa relação e voltei para o Chile. E lá fui assaltado 2 vezes. Quer dizer, enfim, a minha esposa, eu devo muito à internet. A internet para mim é muito emblemática, porque a internet para mim me trouxe coisas muito ruins na minha vida e me trouxe coisas muito boas na minha vida, que hoje eu estou aproveitando. Espero que mais boas do que ruins. Então, né? e